sim, sim. Embora a gente, de fato, eu creio, tenha se conhecido lá no Center Norte. Não foi isso? Foi, Caio. Eu, na verdade, assim, eu li, né, você lá naqueles. Eu tinha sido ordenado em 83, não é? Aham, Na época, eu e você estávamos com 26 anos, 27 anos, naquela fase, porque a gente tem a mesma idade. E eu aham, lembro que chegou-me, por um seminarista da igreja que eu pastoreava na época. Hoje ele é pastor na Igreja Batista em Washington, né? Já está lá há mais de 25 anos, mas ele era seminarista lá no Seminário do Sul, não é? uhum, E ele foi te ouvir em algum lugar, acho que lá na Betânia, lá em Niterói, e ele mandou para mim 2 fitas cassete do Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. uhum. Eu certamente sou um dos remanescentes que ouviu aquela sua mensagem, que depois virou livro, em fita cassete. É. Tipo, ouvi, quer dizer, não ao vivo, mas audível, né? Ouvindo você Aham, pregando. E eu me aham, lembro que quando eu ouvi aquelas 2 fitas, aliás, eu as ouvi até quebrar, não é? Até que uhum, elas quebrassem, né? E na uhum. época a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje, de É, essa produzir, facilidade. preservar, guardar, né? E aí eu fui, na verdade, a partir do ouvir aquele sermão seu, que eu não sei. Aham. Eu sei que no final dele você se expressa falando com Douglas Spurlock. Acho que você estava pregando em algum evento, talvez da CEPAL. E, É, eu acho que e- foi. Eu preguei aquela mensagem que virou livro, eu preguei a primeira vez em Manaus, depois eu preguei na Betânia, depois eu acho que eu preguei numa reunião do SET, tá, que é onde o Douglas era o supervisor, sim, sim, o Ed estava lá sim, bem jovem, sim. e alguns outros, né, Wilson, Wilson Nobu e tudo Costa. mais. É, Muita gente. E muita. aí, depois disso, eu preguei lá no Center Norte. Então, aí eu, É, eu fui, eu fui a já foi um partir convite, eu daí. acho que do Silas do Amaral. Eu É, acho que já foi o Silas do Amaral, meu amigo, o Silas do Amaral Pinto, que talvez esteja até nos assistindo, lá em Orlando, que organizou e me convidou para ir pregar de novo aquela mesma mensagem que era longa, eram uns 6, 7 horas de fala. não, mas eu tô aqui lembrando o seguinte: no Center Norte eu fui ouvir você, mas lá você pregou um projeto de De espiritualidade integral. espiritualidade integral, é isso mesmo. Acho Você que tem essa razão. foi a primeira vez que eu ouvi você pessoalmente. Isso, um Porque projeto de nesse espiritualidade interregno integral. entre ouvir essa sua fita, Uhum. essa mensagem, eu fui reler os textos que você sugeria, né? Fui reler Uhum. o Evangelho, né? Embora já Isso. pastoreando É. naquela época, eu fui O reler Seguir Jesus teve uma que foi com o Douglas lá na CEPAL. lá no CEPAL. Lá e aí foi quando eu propus a primeira vez para todo mundo que a leitura do Evangelho tinha que ser tendo Jesus como chave hermenêutica. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi isso na minha vida. É, e está Tem escrito gente, lá, aquilo foi de 83, mais ou menos, alguns acham, 82. alguns Uhum. acham que isso chegou agora, né? Mas eu lembro de ter Não. ouvido. E aquilo, é por isso que eu falo, eu fui reler os textos que você sugeria, Aham, o evangelho todo, eu li os 4 evangelhos de novo, aham, não é? E aham. naquele período, eu fui descobrir quem estava ligado a você. Quem eram as Sei. pessoas, os amigos comuns, gente do seminário, enfim, que estavam, Uhum, de alguma forma, te ouvindo, ligado uhum. a você. E foi Aham, aí que eu descobri o Ed, descobri o Nobu, descobri o Ricardo Agreste, descobri, aham. na época, um amigo meu que era dos mais íntimos, O naquela Ari, época chamava-se Edson Plaza. aham.
O Edson Plaza, inclusive, ele que me levou no Center Norte quando eu vi você pregando o projeto de espiritualidade integral. E foi também um dia inteiro lotado de gente, um calor. E, Guilherme fazia o louvor. O louvor. Eu creio que o Ariovaldo Ramos estava lá, sim, porque eu o conheci logo depois do Congresso Brasileiro de Evangelização. Sim, eu convidei para ir trabalhar comigo em Niterói, então ele viajava também muito comigo naquele período. Sim. E um monte de amigos, de irmãos que estão aí até hoje, né? Quase todo mundo. Na verdade, assim, eu lembro que eu acabei naquela época, aí já em 86 eu fui no primeiro congresso da CEPAL, né, eu debutei num evento interdenominacional, já que a minha origem era batista bem tradicional, né? Raramente a gente se dava esse tipo de encontro. Eu comecei a vivenciar esses encontros a partir do momento que eu me torno pastor. Fui ordenado e aí, com autonomia de voo, eu comecei a olhar para fazer ir para esses outros hubs. Quando eu cheguei na CEPAL, eu fiquei sabendo que você tinha sido preletor em 85. Em 85, você foi o preletor na CEPAL. E eu cheguei em 86, que foi o Eugênio dos Santos, que foi o preletor brasileiro. Você tinha um preletor brasileiro e um estrangeiro. Um estrangeiro, né? Ali, eu me aproximei muito do Ed. Enfim, a partir dali nos tornamos muito amigos, e ele era muito mais próximo de você, junto com aquele grupo que você mentoreava pelo Brasil, né? Você falou isso outro dia na live com ele. E eu lembro, assim, como eu não tinha essa proximidade contigo, mas eu tinha essa proximidade com esses caras que estavam perto de você. Então, ficava ali bebendo, né, daquela, do que eles traziam quando tinham encontros pessoais com você. Até que, em algum momento a gente... De vez em quando havia, eu convidava, ou propunha, ou tinha eventos meus, e aí quando eu via estava aquela moçada toda lá, né? E eu comecei o ministério muito jovem, muito precocemente. Então, até a diferença de idade não era grande, mas eu estava numa intensidade ministerial já muito intensa, muito grande. Não, desculpa. Desde 73, né? Caio, desculpa te interromper, né? A gente tem a mesma idade, mas quando eu te conheci, eu achava que você tinha uns 50 anos. Falei, esse cara tem uns 50 anos, porque eu ouvi, eu estou ouvindo.